Oi gente, o meu nome é Dinho, hoje é dia 19 de novembro de 2023, domingo, tá? E agora são 2h31 da madrugada. É o seguinte, faz tempo que eu não gravo, faz muito tempo mesmo. Gravo áudios no caso, né, porque vídeo eu tô sempre gravando, só que eu demoro pra editar. E agora que o canal não tem mais uma constância de vídeos em 3 em 3 dias, é bem livre, assim. Mas eu queria comentar sobre estabilidade. É uma coisa que eu não comento muito porque eu não tenho. E aí eu tô aprendendo a desenvolver a estabilidade emocional. E eu acho que é importante, né? Ainda mais porque se um dia eu for atuar em sala de aula, seja como professor ou intérprete ou alguma coisa, tem que ter isso, né, gente? Até mesmo pessoas que não vão atuar com esse tipo de trabalho, mas que vão precisar se comunicar com pessoas, o que é quase todo mundo, porque tem reuniões, tem um montão de coisa. Você vai ter que debater, você vai ter que apontar e defender seu ponto de vista, o que é normal. Todo mundo tem que fazer isso, não tem como fugir. Quem foge é covarde. E assim... Não, aí é exagero, né? Eu sempre fugi, eu não me acho tão covarde assim, tá? Mas, assim, é mais porque eu não tive essa prática de expor o que eu penso. E colocar em prática é algo muito complicado. Teve um debate que a gente fez na faculdade, tipo, já faz umas 2 semanas, se eu não me engano. Talvez menos. Acho que é por aí 2 semanas. Que assim, que rolou? Vou dar um contexto bem rápido, assim, uma pincelada pra vocês. Rolou o seguinte... Um grupo apresentou o tema sobre aborto, com prós e contras, e aí liberou o debate pra sala. E no meio dos slides deles, eles colocaram a palavra homossexualismo, que é uma palavra que a gente não utiliza mais porque ela é pejorativa, beleza? Aí passou uma semana, aí próximo grupo apresentar o tema deles, que era sobre LGBT. E aí eles aproveitaram pra trazer esse gancho, né, do grupo 1, que foi o seguinte. Eles pegaram essa palavra homossexualismo e corrigiram o grupo. Terminou, abriu pro debate. O grupo do aborto não gostou de ter sido corrigido, porque, enfim, né, eles corrigiram, não é homossexualismo, é homossexualidade, porque homossexualismo naquela época era considerado uma doença, e mesmo passando o tempo, a gente entende que o peso histórico e tudo mais, explicaram, durante o debate também explicaram. Eu também expliquei. E uma pessoa desse grupo do aborto não quis aceitar que estava errado, e ele continuou discutindo sobre sufixo, sobre... muita coisa assim, de peso histórico e tudo mais, que não importa, não sei o que. E pra fechar com chave de ouro, a pessoa falou que não sabia que se falasse com o termo errado, perderia a nota por isso. Num tom de deboche, obviamente. E aí ninguém gostou, e enfim, a gente debateu. Eu debati, outras pessoas debateram, todo mundo que era LGBT debateu sobre isso. E aí foi como se a gente estivesse falando com a parede sobre todo esse assunto. Foi bem chato, foi triste, assim, a gente pensou que ia trocar a cabeça do colega, que a gente ia ensinar pra ele alguma coisa, que ele iria se desculpar por ter colocado um termo incorreto, mas não aconteceu nada. Enfim, normal, gente, a gente não pode esperar tanto também, ainda mais de pessoas que não têm local de fala, aí é meio complicado mesmo. Mas enfim, a gente sabe que existe palavras no dicionário, foi um argumento também, né? Ah, existe homossexualismo no dicionário, então não tá errado. Mas também existe índio, escravo, existe tribo, existe tantas palavras que a gente não utiliza mais. E aí é feio a gente falar, a gente sabe que não pode falar. Então por que a gente fala? Não falamos. Então a gente entende que o peso histórico ele muda tudo, certo? Antes era correto, hoje não é mais, a gente evita. Beleza, a gente tem então esses pontos e tudo mais, e onde eu quero chegar com tudo isso? Que eu me posicionei muito bem, e eu quero comentar muito sobre essa parte. Por quê? Porque eu geralmente não sou a pessoa que fala muito pessoalmente. Eu não consigo me expor porque a minha dicção é péssima, eu não tenho muitos argumentos, sendo bem sincero assim, eu nunca tenho argumentos bons o suficiente, então eu nunca vejo... é válido expressar. Mas como isso mexia com LGBTQIAP+, eu achei, poxa, isso aqui é super interessante, eu posso expor minha opinião sobre todo esse caso. Então eu expus, e aí criei uma discussão sem querer, mas acontece. E foi muito legal ter posto o meu ponto de vista. É difícil colocar o ponto de vista mesmo, mas foi legal. Eu gostei muito de ter feito isso, e eu me senti muito estável. Eu achei que eu ia me desestabilizar, que eu ia chorar, que não sei o que, porque na minha cabeça isso ia acontecer. Mas não, eu só fui ouvindo a parte do colega, depois eu falei a minha, depois ficamos trocando, pra ele pra mim, pra ele pra mim, e pra outras pessoas também LGBT da sala. Então, muito importante a gente desafiar a gente mesmo, sabe? É porque eu não consigo isso. Você tentou? Se você tentou e não deu certo, não tenta mais, é normal. Mas se você tentou... Perdão, se você não tentou e acha que vai dar errado, você não tem certeza. E aí eu fiquei muito surpresa, porque eu fui super estável. E mesmo assim, a gente não tendo chegado a lugar nenhum, porque o colega foi irônico, debochado no final, eu senti que... me acrescentou muito. Eu saí da sala muito, tipo... eu não acredito que eu consegui falar, sabe? Eu fiquei, caramba,
eu consegui, eu fiquei muito feliz. E até a professora apoiou e tudo mais, foi bem legal. Eu fiquei tipo, caramba, mesmo se eu tivesse perdido aquilo ali, sabe? Não é de perder e ganhar, mas enfim. Mesmo se eu não tivesse sido compreendido e tudo mais, eu iria ser vitorioso, porque tipo, uau! Eu fiquei tão, nossa, tudo aquilo saiu da minha boca, eu fiquei assim pensando depois, porque não tô acostumada a fazer isso. Então assim, eu fiquei muito estável e, nossa, eu me senti muito bem, foi bom. Oi gente, eu quero falar hoje sobre críticas. E isso é um tópico que eu já falei antes aqui no canal e é super recente. Mas eu quero dizer que eu mudei totalmente de opinião sobre críticas. E eu passei a gostar de receber críticas, eu não sei explicar. Digamos que eu sempre tive medo, vou rotar de novo. Todo início de áudio tá assim, né? Que nojo. Perdão. Deixa eu só contar pra vocês. Hoje é dia 19 de novembro de 2023, domingo. Hoje... Perdão. Agora é 2h40 da madrugada. Seguinte. Eu fiquei muito perdido. Assim como sempre, né? Eu sempre tô perdido. Mas eu percebi que... críticas, apesar de me deixarem perdido, elas são super relevantes, sabe? É muito bom aprender e descobrir onde tá o erro, sabe? Tudo bem, tem vezes que eu não tô muito afim de receber crítica, né? Tipo, então é legal quando eu peço, você pode me dizer o que tá errado aqui? Aí você me conta. Mas se você vem do nada, você vê minha arte e você vem, tipo, não só arte, né? Mas tudo que eu possa produzir. Eu acho que isso aqui tá feio, isso aqui tá estranho, tá virado, tá torto. Aí eu fiquei assim, eu perguntei, eu pedi a sua opinião, e aí eu fico meio, sabe? Porque eu não saio falando pros outros, isso aqui tá ridículo de feio, ou tipo, tá torto. Eu não sou assim, né? Tem gente que é, e tá bom, cada um é estranho do jeito que é. Aí... Mas quando eu peço, eu acho muito legal. Mas às vezes é interessante. Por exemplo, tem críticas que são super construtivas, e elas podem falar assim, tá um pouquinho estranho, mas eu acho que é por causa das proporções. Um colega meu, o nome dele é Pinguim CPPS, ele comentou num desenho que eu postei. Eu nunca posto desenho porque eu tenho medo de crítica mesmo. Mas eu até vi um vídeo assim, não poste seus desenhos no Twitter nem no TikTok, porque é pesado, né? A galera vai criticar pra caramba o que você faz. Aí eu posto às vezes só porque eu sou meio exibido mesmo, mas depois eu apago muito rápido. E esse meu amigo, ele comentou ali, tipo, caramba, cara, muito lindo, não sei o que, parece que eu tô vendo um desenho animado e tudo mais, eu fiquei tão besta. Aí ele comentou depois, só deveria corrigir as proporções. E aí eu fiquei assim, recebi uma crítica. E não é uma crítica positiva, não está elogiando meus desenhos. Aí eu aceitei muito bem, na verdade. Eu não sei, eu tinha medo de receber crítica, mas, sei lá. É porque, assim, gente, eu tive um colega de anos, né? Amigo virtual de anos. Tem toda uma turma e tal. E ele falou assim pra mim, meu Deus, que desenho ruim, vai estudar perspectiva, burro, coisa assim, só que com palavrões no lugar. E aí eu fiquei muito mal, porque, assim, gente, não sei vocês, mas críticas são um negócio muito pesadinho pra mim. E quando elas vêm de uma forma grotesca, gente, eu não gostei, eu fiquei traumatizada. Brincadeira, né? Não chega a ser um trauma. Mas eu fiquei triste, né? Porque, poxa, que chato. Não é legal receber crítica assim. E aí, quando esse amigo meu, lá no Twitter, colocou que achou meu desenho muito fofinho, mas a proporção tava errada, eu fiquei, nossa, então isso aqui é uma crítica construtiva? Eu fiquei, uau! E aí eu comecei a gostar. E ele me deu várias dicas, eu chamei ele no privado pra ele me ajudar. E aí ele me ajudou em diversas proporções de pinguins, do Clube Penguin. Aí ele me contou das cores, ele fez tudo. E eu fiquei, caramba, que legal. Fez tudo no sentido de me passar os materiais. Eu fiquei tão feliz. Tipo, ele me contou quase tudo que eu podia fazer pra desenhar um pinguim bem. Os pinguins antigos, os medianos e os últimos, que é do AS3. Eu fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei, uau, muito obrigado. Isso sim é uma crítica. Ele me ajudou a ver no que eu tava errado. E, assim, não era um erro, ele falou que tava bonitinho. Só tinha que eu melhorar. Ele falou, se você tiver interesse em melhorar, você pode estudar as proporções. Eu fiquei tão feliz. Eu nem sei como colocar isso em palavras, mas muito obrigada. Eu agradeci tanto. E, gente, ontem ele me deu um desenho que ele mesmo fez com o meu pinguim. E, assim, eu fiquei tão besta. Eu vou mostrar pra vocês quando eu for gravar a tela e tudo mais. Vem aí, né? Eu tô gravando, assim, eu não tô gravando, mas tô planejando vários vídeos. Eu tô interagindo bastante no Twitch com as pessoas. Já contei sobre isso. E eu vou fazer vídeos falando sobre diversas coisas sobre o Clube Penguin. Aí eu mostro o desenho no meio. E eu achei tão lindo. Eu achei, uau, caramba, que lindo. Nossa, fiquei tão feliz. Pinguim CBPS, você é o melhor. E assim, agora eu não tenho mais medo de críticas.
Porque pra mim, crítica era a pessoa vir me xingar um montão de coisa. E eu ficava tipo, guarda pra você. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria, cuida dos seus desenhos ou coisa assim. Eu fiquei bem chateado. Hoje eu não mostro nenhum desenho pra essa pessoa. Porque eu tenho vergonha, sabe? Antes eu mandava no grupo e tudo mais. Gente, olha isso daqui. Aí, por essa pessoa estar no grupo, nem eu tô mais, né? Enfim, mas ela tava no grupo até certo momento. Eu parei de enviar, porque eu tava com medo dela voltar a me xingar e falar, meu Deus, tudo errado, vai estudar isso, aquele outro. Eu ficava tipo, meu Deus, eu nem estudo desenho, eu só faço porque eu acho legal. Se eu fosse trabalhar com desenho, eu super estudaria desenho. Mas não é meu trabalho, é só um hobby bobo que eu tô perdendo meu tempo ali só pra passar, sabe? Não tô criando uma arte ou coisa assim. E eu me senti muito mal, porque eu tava tão feliz desenhando e a pessoa meio que jogou tudo assim pro alto, sabe? Eu joguei pro alto depois que a pessoa falou coisa assim, porque eu não sabia tomar crítica. Enfim, mas eu nunca vou falar isso pra essa pessoa, porque... Mas não foi legal. Enfim, a gente não se fala mais tanto.